de bate-pronto, eu sou contra o apoio a Ciro Gomes. Ora, isso eu também sou. Senhores, a crise no PL deu o que falar ontem, tanto nas redes sociais quanto nos portais de mídia. Tanto os portais do regime, quanto os portais que são aqueles raizeira mesmo, independentes, que falam a verdade, doa quem doer. Mas uma coisa é certa, tanto os portais do regime quanto os portais raizeira, que são os independentes, eles têm viés. A diferença é que os veículos do regime não admitem que estão ali defendendo o regime. E os portais independentes, eles assumem, sim, eu tenho viés, eu sou de direita, eu sou conservador e estou aqui dando a minha opinião de acordo com os meus valores. Eu não quis me precipitar ontem, colocar a mão nessa cumbuca, mas a maioria das pessoas estão fazendo a seguinte análise. De bate-pronto, eu sou contra o apoio a Ciro Gomes. Ora, isso eu também sou. Ciro Gomes não vale nada, ele é responsável pelo Brasil ter chegado até onde chegou. Mas nós temos uma série de camadas para avaliar a respeito desse racha, dessa crise, dessa treta que aconteceu no PL entre a esposa de Jair Bolsonaro, que eu só suponho que esteja fazendo a defesa ao seu marido, presidente Bolsonaro, de acordo com as orientações de Bolsonaro, porém, do outro lado, nós também temos os filhos de Bolsonaro e políticos do PL que nós supomos estão fazendo a defesa tanto do presidente quanto das pautas do presidente. E aí? De que lado você vai ficar? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você qual é o meu lado. Vou pedir o seu like agora, logo no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade é eterna vigilância e nos últimos anos nós estamos com a nossa liberdade cada vez mais limitada. Isso não é um bom sinal, portanto você tem que vigiar mesmo. Vamos começar a falar desse assunto mostrando o evento, efetivamente, em que Michele chamou a atenção de André Fernandes e disse que, olha, estar presente em apoio à candidatura, à pré-candidatura de Ciro Gomes é simplesmente inadmissível, porque Ciro Gomes não vale nada, né? E aqui, eu, pela primeira vez, vi Michele um pouquinho acima do tom. Eu entendi que ela estava bastante brava, bastante incomodada, indignada com essa possibilidade de PL apoiar Ciro Gomes. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo. Todos que estão aqui estão fechados com o Girão, porque senão não estariam, não é verdade? Então todo mundo pra frente. André, fica aqui do lado do Girão. Alcides. Vem cá, líder Sócrates, que é um dos melhores amigos do Girão. Jaziel. Essa vai ser a... Enfim, o evento foi esse. Ela disse, olha, todo mundo que tá aqui tá com o Girão, inclusive chamou o líder Sóstenes, que outro dia eu mostrei no vídeo aqui pra vocês, que tava lá lambendo Aécio Neves, no coquetel em comemoração ao retorno do Aécio Neves à presidência do partido, PSDB. Pode procurar aqui nas nossas playlists, que está por aqui. Caso alguém tenha esquecido, eu vou lembrar vocês o Ciro Gomes, o seu olhar, a sua visão durante a fraudemia. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino. Compra os respiradores, Bolsonaro assassino. Habilita as UTIs, Bolsonaro assassino. Compra os testes, Bolsonaro assassino. Não é? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E ele fazendo campanha para Bolsonaro assassino, quem está na sala com ele, que ele está dizendo, nós temos que fazer. Jandira Fegali, Alessandro Molon, o Lupe, esse aí envolvido nos escândalos, pois é, Randolfo Rodrigues, Antônio Neto, e tá lá Ciro Gomes, esquerdista, como sempre, junto de esquerdistas lutando contra a plenitude da razão de Jair Bolsonaro durante a fraudemia que salvou milhares e milhares de vidas. Lembramos de quem é Ciro Gomes? Lembramos. Vamos ver como é que foi a reação, por exemplo, do André Fernandes depois que Michele Bolsonaro, em público, disse, olha, tá errado, ninguém aqui vai apoiar Ciro Gomes, nosso apoio aqui é pro Girão. Vamos lá. O meu combinado com o presidente Bolsonaro desde sempre foi, presidente, fica tranquilo, que se essa aliança der ruim, pode colocar a culpa em mim, não tem problema. Presidente, se alguém for criticar, vão me criticar, não tem problema. Parte da direita não vai compreender, não tem problema. Então, eu tinha sim um acordo com o presidente Bolsonaro de que em momento algum eu falaria sobre nossas reuniões internas, mas já que, infelizmente, a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada, o próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, com os parlamentares, pediu pra gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Eu vou dar um chute já sobre o que eu desconfio que está acontecendo. Fica comigo até o final. Carlos Bolsonaro veio a público comentar uma declaração do Flávio Bolsonaro, que esteve ontem no Flow Podcast, impecável, adorei a participação dele. E no Flow, só o Flávio Bolsonaro mesmo para fazer eu assistir aquele mondrongo. Ai, bem, Flávio Bolsonaro ontem durante o dia deu uma declaração ao jornal O Povo dizendo que Michele atropelou o presidente ao dar bronca em André Fernandes e Carlos Bolsonaro chancelou.
Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto e temos de estar unidos e respeitando a liderança do meu pai sem deixar nos levar por outras forças. Eduardo Bolsonaro também disse, olha, Flávio Bolsonaro está certo, foi injusto e desrespeitoso com o André o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi uma posição definida pelo meu pai. E sim, gente, isso realmente existiu. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. E realmente isso é verdade, eu concordo. Sob esse prisma, eu concordo. Não poderia ter havido aquela crítica. O Igor Gadelha veio o que veio, né, de voadora na rede social, dizendo que Flávio chamou Michele de autoritária. Eu não sei. Eu não vi. O Flávio ainda não desmentiu, mas como ele tá no Flow, estava no Flow ontem, né? Então, vamos levar em consideração isso também. O Marcel Van Hatten, do Novo, está feliz da vida, como a senhora Michele, apoiar o candidato do Novo no Ceará. Mas espera aí. É melhor apoiar o Novo do que apoiar o partido do Ciro Gomes, né? Acontece que quantos votos o Novo teria no Ceará? E o Ciro Gomes? E o Girão? Que a gente tem que falar sobre isso. A Malu Gaspar diz que PL chamou Michele para uma reunião de emergência. Isso é fato. Agora, qual é a opinião da jornalista? A Michele foi chamada para ser enquadrada. Isso é achismo dela, tá? Aconteceu o evento no Ceará, logo em seguida, depois dessa crise, né? Desse desencontro de informações. Michele realmente foi chamada para uma reunião de emergência no PL, mas a Malu Gaspar já disse, olha, ela vai ser enquadrada. Pelo amor de Deus, isso é achismo da Malu Gaspar e vocês não têm que formar uma opinião embasados no achismo da Malu Gaspar. Separe o que é opinião do que é fato. E aí veio a Flávia Ferronato, que ela é Tarcisete mesmo, entendeu? Defende Tarcísio a todo custo. Mas olha, gente, ninguém vai poder dizer que não pode ter talvez um pouco de razão o que Flávia Ferronato trouxe para que a gente comece a pensar melhor nessa questão. Olha só. Ela diz que vai ajudar a colocar uma pulga atrás da orelha de todos nós. Ela fala assim, ó, vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de um pessoal que parece anestesiado com o que aconteceu. Há muitos meses foi anunciada a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará. E eu sou testemunha, porque eu cobri aqui para vocês. E a única coisa que eu disse para vocês na ocasião, gosto do Ciro Gomes, não gosto, confio no Bolsonaro, confio no que Bolsonaro está fazendo. C'est fini. Aí ela confirma, Ciro é santo? É bom? Não, ele não é, nada de bom. Mas, se você for analisar geopolítica em cima do que está acontecendo, olha só. O apoio ao Girão rachou o PL, não só no Ceará, em outros estados também. Isso já aconteceu em Santa Catarina. Girão é do Senado, sai do Senado ano que vem. Então ele sai ao Senado ano que vem. O mais natural, sendo Girão quem é honesto, leal, de direita, realmente conservador, seria ele ir para a reeleição, porque teoricamente é um lugar garantido para ele. Mas não. Por algum motivo ele resolveu disputar o governo. Se o nosso problema principal é a corte do ovo e tudo ver, onde que nós temos que focar todas as nossas atenções? Onde nós temos que imprimir mais força? Onde nós temos que investir o nosso capital? Não seria no Senado para finalmente voltar a fiscalizar o STF? Você consegue entender isso? Seguindo. A eleição ao Senado do Ceará está embolada. A de governo está menos embolada. O cenário para o governo lá no Ceará está assim, ó, Ciro Gomes está empatado, segundo as pesquisas, com Eumano do PT. Em primeiro lugar, com 38%, e Girão, com apenas 14%, ele está em terceiro lugar. Terceiro lugar. Vocês acham que realmente o Girão tem chance para o governo no Ceará? Agora, mais que isso, vocês acham que o Girão não vai fazer falta no Senado? Eu sei que a gente tem bons nomes para o Senado no Ceará, mas quem já está lá tem mais propensão a ser reeleito, por quê? Porque teve toda a sua caminhada como senador já avaliada, e no caso do Girão, foi aprovada a caminhada dele no Senado nesses últimos 8 anos, ele é esplendoroso, nunca me decepcionou. Fora uns equívocos aqui, outro ali, mas no geral, ele vota conosco, ele nos defende, ele defende nossas pautas de verdade. Eu acho que isso deveria ser levado em consideração, isso eu acho. Para a reeleição é muito mais fácil do que pegar um nome novo e colocar lá, tentar emplacar. A Flávia continua, ou seja, sem Girão, Ciro teoricamente levaria o governo no primeiro turno. O que isso garantiria para o PL? 2 indicações para o Senado. 2. Girão e mais 1.
Com a aliança entre Girão e Ciro, poderíamos até ter 2 vagas no Senado, já que haveria um espancamento coordenado contra Cid Gomes. Mas não. Alguém preferiu dividir o PL. E aqui eu não estou dizendo que foi a dona Michele que preferiu dividir o PL. Para mim, a senhora Michele subiu naquele palanque convicta de que o senhor, seu marido, nosso presidente, estava levando bola nas costas. Eu estou jogando com essa possibilidade, tá? Detalhe, a Flávia ainda manda. Girão para prefeito desistiu no meio da campanha. Não seria surpresa se Girão der uma banana para todo mundo e decidir concorrer ao Senado, porque para ele é muito mais fácil ser reeleito ao Senado também. Para ele também. Não duvidem mais uma vez que tudo isso foi premeditado para enfraquecer o PL no Ceará e no Brasil, em benefício de quem? Do Partido Novo. Sobre esse fechamento aqui da Flávia Ferronato, eu não concordo de todo, não. Eu não vou arriscar, não. Só eu vou deixar em suspenso. Mas com todo o resto que ela posicionou, eu acho que está muito assertivo. E ela manda mais. Por fim, a mesma galera que defendeu uma candidatura avulsa à presidência da Câmara e do Senado está dando margem para a vitória da esquerda ou fazendo campanha para o Marçal. Agora, fazendo o mesmo no Ceará para eleger 2 senadores esquerdistas. Que é isso realmente que pode acontecer. Eu acho que o mais grave, é o post que eu mais discordo dela, foi esse aqui, que ela diz: para quem não entendeu, Santa Catarina e Ceará, a disputa é entre Michele e os filhos. Michele tem apoio do PL, os filhos não. A briga não é só sobre ser porta-voz, é sobre presidência. Não vou arriscar com vocês. Se ela tem informação de bastidores, eu não tenho. Eu sei avaliar, eu sei analisar daqui de fora. Pergunto para vocês o que vocês acham. Deixa aí nos comentários para mim. Aí o professor Carlos Barros, também a gente tem em alta conta, ele diz, Eduardo Girão do Novo, na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, teve 1,06% dos votos, ou 14.878 votos. E isso que o eleitorado dele representa na capital é nada. O interior gosta menos ainda dele. Aí o professor Carlos pergunta que mágica vocês pretendem fazer para fazê-lo governador do Ceará. Apostar nele é apostar na manutenção e expansão do PT, entregando, inclusive, um nome que é forte no Ceará, como o de Ciro Gomes, né? Para fazer coligação com o PT. Porque lá eles são fortes. Lá é a turma do me dá mais Bolsa Família, porque eu não sei fazer conta e eu não estou vendo que eu estou recebendo Bolsa Família dado por uma mão e estou sendo roubado em impostos com as 2 mãos, com as outras 2 mãos. E para encerrar, eu acho que o Gil Diniz foi muito assertivo e eu vou fechar aqui com ele, porque, gente, eu estou em dúvida do que falar para vocês. Eu não tenho informação de bastidor, não está coadunando a dona Michele, que eu conheço, que todos vocês conhecem, vindo por vontade própria, meter o pitaco e desrespeitando alguém que tinha o endosso de Jair Messias Bolsonaro. Vocês entendem? Não é essa Michele que a gente conhece, então eu não vou acreditar em ninguém a respeito disso. Sobre nenhuma possibilidade que remonte isso, que monte isso. Você esqueça. E aí o Gil Diniz diz o seguinte, Jair Bolsonaro é nossa liderança, nossa referência. André Fernandes está há muito tempo no grupo, é um deputado federal respeitado e quase venceu uma eleição disputadíssima em Fortaleza. Carmelo e Bela são lideranças jovens bolsonaristas no Nordeste marcado pelo petismo. Todos eles têm o nosso respeito. Eu fecho com o Gil Diniz. Mas Valéria, agora acabou, porque eles estão se estapeando em público e a esquerda está rindo. Ué, gente, nós somos jovens conservadores, jovens de direita no Brasil. A direita no Brasil é jovem. E se você não está preparado para isso, se você não sabe, se você não consegue levar tudo isso em consideração, sacudir a poeira e continuar a sua caminhada promovendo o conservadorismo na sua cidade, no seu bairro, aí na sua rede social, você não está preparado para luta nenhuma, senhor. Meu querido, minha querida, faça-me um favor, pare com isso. Ontem eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, entra na comunicação dos nossos amados. Porque para mim, em primeira instância, está havendo uma falha de comunicação. Em segunda instância, eu acho que alguém pintou para dona Michele Bolsonaro uma coisa que não era realidade no que tange ao aval do Jair Bolsonaro ao André Fernandes para fazer o apoio a Ciro Gomes. E eu paro por aqui. Não dá para falar mal de nenhum deles. Nem de André, nem de Michele, nem de nenhum dos filhos. Agora, se você falar para mim, o Sóstenes estava lambendo o PSDB antes-ano, que eu deixei aqui para vocês. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que Sóstenes tenha algum dia deixado de votar conosco. Ele votou conosco. E aí, o que a gente faz? Deixa aí nos comentários para mim. E já partindo para o final, eu quero trazer esse feirante super simpático que mostrou realmente como está a verdadeira situação da população brasileira quando vai à feira. Vamos ouvi-lo. Aí, o povo tá comendo pão que o diabo amassou.
ninguém com a bolsa, ó. Todo mundo duro. Eu tô desesperado. O cara roubou o dedo, vai roubar o povo. Se o Lula roubou o próprio dedo, senhor, o senhor é o mais rico da feira, que tá com a sacola fazendo compra. Ninguém tá fazendo só sacola. O Lula deixou todo mundo fudido com gosto de picanha. Ninguém com sacola na feira, pode ver. Eu pergunto pra você, deixa nos comentários, você tem ido à feira? Como estão as suas compras na feira, as suas compras no mercado? Tá tudo bem? Você já tem sentido no seu bolso a desgraça, a quebradeira que está acontecendo no Brasil? E se faz tempo que você já entendeu que esse é o grande plano da esquerda, que é quebrar a classe média, classe a qual eu e você fazemos parte, eu tenho uma sugestão para você. Você precisa migrar para o digital, tanto para você defender uma grana extra ou para você descobrir uma nova profissão. Presta atenção nesse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda o que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, eduardo@valeria.gmail.com. A gente está precisando muito da sua ajuda. Eu tenho tido gastos, assim, exorbitantes, como o problema de saúde do meu familiar aqui no Rio de Janeiro, e eu realmente preciso. E se você gosta do meu trabalho, qualquer valor é muito bem-vindo. Não esquece de compartilhar, deixar ali o seu comentário e a gente se encontra. O que você achou dessa treta toda do PL? Beijo no coração, fui!